Bom dia a todos. Feliz sábado a todos vocês. Feliz sábado também a todos os internautas que nos estão assistindo ao vivo. Quero agradecer desde ontem também que estiveram assistindo. Muitos comentários nas redes sociais. Isso é muito bom, porque sem vocês não somos nada. Sigam aqui o canal do IAG. Tem muita coisa boa, muitos vídeos, muitas palestras, os congressos que se faz aqui. Sigam o meu canal também no YouTube, Comendo Pasto, também no Instagram, minha página, com muitos testemunhos. Toda semana, 3 notificações, 3 coisas boas lá e ideias para vocês. Vocês também estão convidados a seguir a minha página, o canal no YouTube, onde precisamos de muita força, muito apoio e disseminando esses seminários, disseminando esse ministério, levando a outras pessoas, a outros cantos da terra, essa mensagem, porque muitas pessoas estão precisando de ajuda. Se houve um momento do planeta onde nossa própria Terra está transformada num grande hospital de doentes, de enfermos, é hoje. Ellen White disse que isso ia acontecer. Eu estava em Porto Madeiro, Buenos Aires, no ano de 2001, quando eu li pela primeira vez o livro A Temperança. Na página 12, diz que Satanás se juntou com os demônios para formar um plano. Deus ele favoreceu Ellen White com muitas visões. E uma das coisas que me surpreendeu muito é que Deus proporcionou que ela visse, ali no começo da Revolução Industrial, Satanás tendo essa grande ideia. Disse que os demônios davam propostas e propostas e propostas, até que Satanás mesmo teve a ideia. Está na página 12 do livro A Temperança. E ele disse: vamos transformar o que Deus criou como alimento em veneno, o trigo, a uva e outros alimentos, para poder assim controlar a faculdade física, mental e moral do homem, e ter sobre ele nosso total controle. Cada vez que eu cito essa citação, eu fico todo arrepiado, porque naquele momento eu fui muito ousado. Quando eu li essa citação, eu estava em 2001, no ano 2000, tem uma história muito longa, mas no ano de 99 nós voltamos para o Brasil, depois de estar 7 anos na Argentina. Eu vim comportar aqui no Brasil. Foi uma coisa assim, humanamente foi louca, porque eu estava com um salário de $3.000 lá na Argentina, e de repente eu disse, não quero mais isso aqui, vou embora para o Brasil, quero comportar, e a minha esposa dizia, por que não comporta aqui? Não, eu estou sentindo que Deus está me dando para comportar no Brasil, eu tenho que comportar no Brasil. Mas podemos fazer aqui? Não, vamos embora antes do ano 2000, quero ir embora. E antes do ano 2000 nós viemos embora. Vendi tudo que tinha lá, naquela época eu não tinha fábrica ainda, vendi as coisas, carro, recém 0 km, eu tirei 99 o carro, e ali no comecinho antes do fim de 99, nós já estávamos no Brasil. Comprei uma chácara na cidade de Tubarão, comprei um carro, coloquei dinheiro no banco e fui comportar. A comportagem, para mim, ela foi muito boa, porque antes de falar do livro, eu vou ter que contar essa história, ok? Estão dispostos a escutar? Hoje é mais história aqui, hein? É mais testemunho. E aí, eu voltei, tive 3 meses comportando na cidade de Tubarão, depois 3 meses em Jaraguá do Sul, e para terminar o ano de 99, comecei em 2000, na cidade de Pomerode. Quando cheguei na cidade de Pomerode, nós tivemos que aprender frases em alemão, porque ali é puro alemão, em Pomerode, Santa Catarina. E naquele momento, lá em Pomerode, um momento de oração, o Espírito Santo me pegou de jeito e disse, olha, a tua irmã está nessa cidade. Voltando atrás, no ano de 85, nós estamos agora começando o ano 2000. No ano de 85, quando eu comecei a namorar com a Giovana, que é minha esposa, a minha irmã, Odete, que é 9 anos mais velha do que eu, ela foi embora de casa. O meu pai, naquela época, um militar muito rude, ele disse para ela, esse cara que tu está saindo, ele é um tremendo picareta. Ele vai fazer a tua vida impossível. Se tu for embora com ele, tu não volta mais porque eu te mato. O pai era assim.
Era do tipo de bater nos filhos com a soiteira do cavalo. E eu vi muitas vezes isso. E aí, a minha irmã não voltou mais para casa. Ela foi embora. Eu me lembro certinho, o último dia que ela teve na confeitaria onde eu trabalhava, foi para se despedir de mim. E ela não voltou mais. 15 anos depois, já 99, 2000, eu estava lá na cidade de Pomerode e veio na minha cabeça que a minha irmã estava ali, naquela cidade. O Espírito Santo me falou. Eu digo, não, deve ser porque a tia minha, quando eu casei, fui levar a minha esposa para conhecer ela, e ela disse, olha, a Odete esteve aqui. Como assim a Odete esteve aqui? Ela esteve aqui com um alemão e dizendo que precisava dos documentos dela, que nós estávamos em Tubarão, mas a minha irmã nasceu em Turvo, Santa Catarina. Daí eu disse, mas ela não sabe a notícia dela, endereço? Não, não sei, sei que só vi ela com alemão. Então eu disse, deve ser por isso, eu estou numa cidade alemã, mas também tem Brusque, tem Blumenau, tem várias cidades alemãs. Por que Pomerode? Por que só aqui nessa cidade? E aí eu fui orar, o Espírito Santo outra vez disse, a tua irmã está aqui. Eu digo, gente, à noite me tocou o sermão, 25 rapazes, eu digo, eu tenho que contar uma história para vocês, eu tenho que contar a minha conversão. Foi assim, 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 contei toda a minha história, o pessoal ali chorando e orando, e eu disse, olha, se vocês tocar a casa de alguma mulher que se chama Maria Odete Ribeiro, por favor, é a minha irmã. Eu sei que tem muitas Maria Odete Ribeiro no Brasil, como Maria da Silva tem milhões, pode ser que tenha muitas, como José Paulo Ribeiro, eu já encontrei vários. Eu tenho até problema no aeroporto, porque tem muitos com o meu nome. Daí, uma semana depois, nós estávamos debaixo de uma árvore, comendo. Os rapazes, eles gostavam de ir comportar comigo, para aprender como é que era comportar. Porque enquanto vendiam, os comportores vendiam 4, 5 coleções no mês, eu vendia 40. E aí eu dizia para eles, eu não vim para vender, eu vim para testificar, eu vim para ensinar as pessoas da alimentação. Então é por isso que eu vendo. Porque resulta a venda porque eu vou para falar para ele a minha vida, o que eu vivo. E também como eu sei sobre saúde, eu ensino as pessoas a tratar as doenças que têm. E aí eles terminam comprando. E aí eles vinham para trás. Então tinha 2 atrás, estava o Jaime dirigindo o carro e eu no lado do caroneiro. E quando nós estamos assim, descendo uma ladeira, o Dino de trás diz assim, Paulo, é ali ó, uma escolinha para te dar uma palestra, que eu dava palestra nas escolas, fábricas, e aí vendia livro também. E aí eu olhei para a escolinha, eu fui olhando para a escolinha e vi a minha irmã segurando a bicicleta no portão da escolinha. Eu digo, Jaime, para o carro, aquela mulher que está ali ó, é a minha irmã. Ele assim, então vai lá, estou com medo. Ele assim, não, vai lá que a gente a gente fica aqui orando, se é a tua irmã realmente a gente vai. Daí eu fui, cheguei lá, ela estava segurando a bicicleta, aí eu me aproximei dela, oi, tudo bem? Pensei assim, ó, vou chegar a dizer oi, tudo bem, ela vai chegar nos meus braços, né? Aí eu cheguei, oi, tudo bem? E ela, oi, tudo bom? Eu assim, é a minha irmã, ela teve paralisia infantil e ela ficava assim, ó, uma perna mais curtinha do que a outra, ela ficava apoiada com uma perna e essa mulher estava assim. Eu disse assim, não está me conhecendo? Não. Eu sou o Nini. Porque em casa, Nini é só em casa que me chamava, ninguém me chamava de Nini, só em casa. Eu disse, eu sou Nini. Aí ela disse, não lembro. Eu disse, desculpa, invadi a tua vida assim, como é teu nome? Maria Odete. E o teu sobrenome? Ribeiro. E tu não se lembra de mim? Eu disse, não. Eu olhei para o céu e disse, Senhor, o que foi? Não é ela, muito parecida, muita coincidência, teve uma amnésia, o que foi? Explica. Eu tinha já o hábito de conversar com Deus, de receber respostas, porque eu falei para vocês, foram 5 anos que eu fiquei estudando alimentação, e foi 5 anos que eu precisava que Deus me falasse as coisas, porque não tinha internet, não tinha livros, eu não conhecia vegetarianos, foram 5 anos conversando com Jesus, e eu aprendi a conversar com Jesus. E aí não tive resposta naquela hora, e eu disse assim, espera aí, só um pouquinho. Tu é Maria Odete Ribeiro, tu és daqui de Pomerode? Ela assim, não, eu sou de Tubarão. Espera aí, mas tu nasceu em Tubarão? Não, nasci em Turvo. Eu assim, cara, tu nasceu em Turvo, veio de Tubarão, tá morando em Pomerode. Só falta tu me dizer que tá casado com um alemão. Ela assim, tô. Eu assim, tu não me conhece? Não. Eu digo, eu sou teu irmão, Paulo Ribeiro. Quando eu disse assim, ela largou a bicicleta, se largou a chorar,
se jogou nos meus braços, me abraçou e começou a bater nas minhas costas. Tu não sabe quanto eu orei e pedi a Deus para te enviar. Aí meus amigos vieram tudo assim, nos abraçamos. Aí ela disse, não, cara, que coisa maravilhosa. Daí eu disse, peraí, se lembra daquele menino que só tirava nota boa no colégio? Que para ti era o teu ídolo? Uhum. Bom, ele descobriu um caminho muito legal e quer te explicar agora. Eu quero te explicar. Daí ela assim, tá, então eu já estou estudando com os evangélicos, pentecostais, eu estou querendo saber mais da Bíblia. Eu assim, eu vou te explicar. Então vamos combinar. Amanhã às 5 da tarde tu vai lá em casa? Aí eu assim, onde é que é? Eu vou agora. Daí eu fui lá, mostrou onde é que era a casa, aí nos preparamos, no outro dia fui lá, porque o esposo dela não sabia da família, não sabia de ninguém, então ela foi contar, e aí ela disse, só vou te contar uma história. Por que eu não voltei para casa? O pai tinha razão. O cara que eu saía naquela época, ele vendia as moças para os prostíbulos. E ele me vendeu para um prostíbulo aqui em Pomerode, e eu fiquei presa 5 anos vendendo meu corpo, entregando meu corpo para 8 a 10 homens todos os dias. E eles destruíram a minha vida. E o homem que eu estou casada hoje, ele era um meu cliente, e ele comprou meu direito, porque me amou, e hoje temos 3 filhos juntos. Eu disse para ela, olha, o pai que te prometeu matar, ele era um homem bom de coração. Ele era só rude assim, porque queria mostrar a autoridade. Mas antes de morrer, ele separou todas as suas terras, dividiu para todos os filhos, para não ter briga, ele mesmo falou, e disse, olha, esses 2 terrenos aqui é da Adete. Se ela não voltar, dá um de cada para as 2 filhas dele, para a Silvia e para a Silvana. Ela se largou a chorar, ela disse, sério, o pai fez isso para mim? Ele assim, fez. Está os terrenos lá. Queres ir embora? Queres ir embora? Eu preparo tudo. A gente faz uma casinha lá e eu vou te levar para lá, eu quero te ensinar o caminho que eu estou hoje. E ela disse, eu quero. Aí me apresentou para o marido, os meninos, para eles eu era o tio que veio para resgatar a família. Tanto é que o Diego, mais velho, eu levei ele para Buenos Aires, ele trabalhou comigo lá na fábrica, até um dia eu chorei com ele. Eu disse, Diego, tens os olhos bonitos, cara, bem azul, igual do teu pai. Dele assim, tio, mas quando o meu pai resgatou a minha mãe do prostíbulo, ela já estava grávida, eu não sou filho dele. Eu nem sei quem é o meu pai. Eu digo, uau, cara. Eu abracei ele assim, eu digo, cara, tu é forte, meu, hein? Ele assim, conhecer essa história e ser um rapaz trabalhador como tu é. Ele assim, pois é, mas eu já passei uma luta difícil também. Então é um pouco dessa história, eu gosto de contar no sábado de manhã, para as pessoas saberem quem sou eu e o que é que Deus faz na vida de um homem quando Cristo está presente. Ele pode mudar o teu país, ele pode mudar o teu trabalho, levar onde tu não espera e fazer um milagre na tua vida. Até mesmo parece programa de Silvio Santos, né? Encontrar uma pessoa que estava perdida. Bom, eu encontrei a minha irmã que estava perdida. Eu levei ela para Jaguaruna, onde estava o terreno dela, moraram lá. Infelizmente, ela morreu muito cedo. Ela tinha a mesma doença do meu pai, ela nunca mudou a alimentação, mas ela conheceu a Jesus, ela foi para a igreja, o Diego foi para os desbravadores, participou muito tempo na igreja também. Então, e hoje ele sabe o caminho em que deve seguir. Eles todos sabem o caminho que deve seguir. Só que os pais, os 2 morreram muito cedo e as 3 crianças ficaram tudo órfão, novinha. A gente que começou a ajudar, a prefeitura, todo mundo apoiou, mas os 3 ficaram no mundo sozinho, sendo o Diego a cabeça da família aos 13 anos de idade. Então é uma história bem comovente, né? Para a gente que está nessa obra, tem nesse caminho, Deus quer resgatar, em primeiro lugar, os familiares. Então, se eu vim para o Brasil naquela época, e depois terminou ali. A minha comportagem terminou encontrando a minha irmã, voltei para a Argentina e Deus possibilitou que eu tivesse o sonho da minha vida, que era ter uma fábrica de alimentos saudáveis. E agora estamos trazendo a fábrica para o Brasil. Estamos vindo embora porque é como que a etapa da Argentina também já terminou. Agora estamos aqui no Brasil, graças a Deus, vendendo tudo lá e movendo tudo para cá. Eu quero mostrar uma história para vocês do Gilberto. O Gilberto é um... Como é que eu faço? Desde aí? É desde aí ou daqui? Daqui mesmo?
Não, porque aqui está aberto na página. Eu tenho que sair daqui então, né? É esse mesmo? Então vamos ver. Ah, tá. Essa é a história de Gilberto, do Rio de Janeiro. Câncer de próstata. Essa é a voz da profecia. Uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Eu me chamo Gilberto, sou militar da reserva e contratado novamente. Dou aula de eletricidade, eletrônica e lógica digital. Moro em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Esse momento da vida que a gente diz que é desregrado, a gente diz que é uma vida bem prazerosa, né? A gente diz que é uma vida prazerosa, eu posso usufruir de tudo. Mas o nosso corpo não foi feito para isso, não. O nosso corpo, ele vai suportando, mas um dia ele diz assim, opa, tá difícil agora. Já tá transbordando. E foi o que aconteceu. Eu estava realmente, em termos de saúde, eu estava abusando de tudo que eu não deveria fazer, entendeu? Estava usando tudo que eu não deveria. Toda a parte de gordura, toda a parte de refrigerante, uma série de coisas que eu fazia que não são legais para a nossa saúde, eu estava fazendo. Para receber a informação, eu tive que ir acompanhado da minha filha. Eles não dão o resultado dos exames, da biópsia, com o paciente somente. Eles pedem que vá uma pessoa da família. E no caso foi minha filha mais velha, minha filha Camila. E ao chegar lá, o médico começou a mostrar todos os pontos que tinham lá no exame e tal. E ficou... No início não tinha nada. Quando ele falou assim, ó, do lado esquerdo não tem nada, isso aqui é coisa boba, isso aqui não sei o que, coisa e tal. Mas ele... do lado direito o negócio tá feio. Aí foi quando realmente foi constatado que eu estava com câncer de próstata. Ó, na minha cabeça passava... Por que disso? Vem aquela interrogação, né? A gente enxerga logo aquela interrogação assim bem grande. Por que comigo? Por que, Senhor? E vem a pergunta que a gente faz mentalmente para Deus. Por que, Senhor? E aí o próprio médico, ele falou para mim o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não conhecia o médico, não sabia qual era a denominação religiosa dele, mas ali eu vi que Deus já deu a resposta imediatamente. E aí eu falei assim, bom, tem que botar o pé no freio, tem que mudar a minha vida. E aí comecei a mudar, comecei a procurar, e através dos irmãos aqui na igreja, através da irmã Selma aqui na igreja, ela me passou o contato do naturopata adventista Paulo Ribeiro, e então eu mandei os dados para ele, ele me respondeu, é uma pessoa que demora muito a responder, porque, cara, ele atende a América do Sul toda, entendeu? E ele pegou, depois de um certo tempo, ele mandou para mim a resposta e me encorajou bastante, me deu assim bastante ânimo, porque ele falou o seguinte, Gilberto, você fazendo esse tipo de alimentação crua, né, alimentação crudívora, você com certeza, depois de 4 meses, vai conseguir dissolver, vai começar a dissolver esse câncer que você tem. E ele aproveitou e me mandou o testemunho de uma pessoa que a metástase foi para o cérebro e que a pessoa estava desenganada, o médico deu 3 meses para ela e com isso, depois que ela aceitou fazer essa alimentação crudívora, esse tratamento, ela está viva até hoje. Então eu falei, se deu certo com pode dar certo comigo também, certo? Depois eu conheci outros testemunhos de outras pessoas que também fizeram esse tipo de alimentação e ficaram saudáveis, foram curados realmente. E aí eu tenho um hábito de dizer o seguinte, contra fatos não há argumento. E ao enveredar por essa alimentação, os benefícios foram vindo. Eu emagreci 22 quilos, que é um peso substancial, né? 22 quilos. E aí comecei a me sentir melhor e
a parte da diabetes que eu tinha problema e a parte da pressão alta foram eliminados. Tá? O câncer, com relação ao câncer, eu já tinha iniciado o tratamento, por ser militar, né, no nosso hospital, já tinha começado a fazer o tratamento através da radioterapia. Eu não podia fazer a cirurgia por causa da diabetes que estava muito alta. Eu que tinha problema de pressão e diabetes e vi o resultado da minha vida, cara, eu fiquei tão empolgado que eu montei um grupo no WhatsApp para poder espalhar isso para todos os cantos. E hoje nós temos um grupo muito grande com 2 pessoas que não são daqui, são 2 de Manaus, se eu não me engano, que nós distribuímos essas informações assim para todas as pessoas. E todos eles que enveredam por esse caminho têm tido resultados maravilhosos. Então, é fazer a vontade de Deus que a gente vê os resultados. Deus foi o suporte para poder fazer tudo isso. Porque tinha dias que a gente não queria fazer, não. Não somente eu, como muitas outras pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Tem dias que o nosso organismo já está tão viciado com as coisas industrializadas que existem, porque são gostosas, vamos falar que é verdade. Não tem como a gente botar um pano por cima e dizer que as coisas são... quando você envereda por uma alimentação diferente, que tudo é lindo, maravilhoso, delicioso. Não é por aí. Depois que nós nos acostumamos, que o organismo é educado para esse tipo de coisa, aí é diferente. Mas os 40 primeiros dias são dureza mesmo. Então, em 40 dias, você consegue vencer os hábitos. Se conseguir vencer esses hábitos nos 40 dias, torna-se mais fácil depois dar o prosseguimento. E aí, com Deus, dando o suporte necessário na sua palavra, é que eu posso dizer que eu experimentei o milagre da cura. Se não fosse Deus, eu não teria condições. Por mais que viessem os amigos, dar apoio, falar uma coisa e outra, mas somente Deus pôde fazer o que era necessário. No ano de 2009, eu estava... Bom, voltando ali, né? 2000, então eu voltei para a Argentina. Em 2001, estou lendo o livro A Temperança. E eu ousadamente levantei, quando li essa citação, que Satanás ia transformar os alimentos de Deus, que Deus criou em veneno, eu levantei, olhando para o nada, comecei a aplaudir e comecei a falar, dizendo, cara, tu foi realmente campeão, hein? Transformasse o mundo num verdadeiro hospital de doentes. Que lar hoje não tem açúcar branco, ou açúcar demerara, ou açúcar mascavo? Quem inventou açúcar? Deus inventou açúcar. Deus inventou a cana de açúcar. Dr. Otto Warburg, no ano 31, disse que o açúcar é altamente cancerígeno. E no ano 31, quase nem existia açúcar refinado, só a grande massa, ou a pequena massa de ricos e burgueses tinha açúcar branco refinado. A maioria, como no Peru, o Peru é mais barato o açúcar mascavo, que todo mundo tem, todo mundo fabrica, do que o açúcar branco. O açúcar branco é caro lá. Mas os países onde a demanda do açúcar mascavo é pouca, então aí se torna um produto mais caro. Trigo refinado. Quem mandou refinar o trigo? Deus não mandou refinar o trigo. Quando Satanás disse o trigo, quem mandou modificar geneticamente o trigo? Hitler, no ano de 1938. Braço direito do inimigo. Dr. Williams, no livro Barriga de Trigo, fala que Hitler foi a primeira pessoa que mandou os cientistas da época mudar a genética do trigo. Hoje o trigo tem mais de 30% de glúten, coisa que as sementes que Deus criou tem só 7%. A cevada segue igual, o centeio segue igual, a aveia segue igual, só o trigo está modificado. Então nós devemos prestar atenção nessas coisas. O que Deus fez como alimento e o que Satanás inspirou a homens para mudar esses alimentos. E aí comecei a fazer esse trabalho na Argentina, do ano 2001 até o ano 2011. Eu fiquei 2012, 11 anos só na igreja de Palermo, fazendo esse seminário 3 a 4 vezes por ano. Sem nenhuma ajuda. Praticamente eu armava tudo sozinho com os meus filhos. Nós mandávamos imprimir os folhetinhos, 1000 folhetinhos, uma gráfica, uma menina que fazia para mim o desenho,
E com meus filhos, no sábado e domingo, íamos pelo bairro de Palermo, espalhar pelas farmácias, levar para tudo quanto é lado, esperando que alguém viesse para assistir o seminário. Da igreja era bem pouco. 600 membros, vinha 8, 10 pessoas. Ninguém queria saber nada de alimentação. Mas de fora vinha muita gente, 30, 40 pessoas. E no ano de 2009 veio Alicia Benedetti. Ela foi uma das pessoas que encontrou um daqueles folhetinhos que a gente botava debaixo das portas dos apartamentos. E ela veio, eu me lembro como hoje, arrastando a perna direita, assim, arrastando a perna direita, esse braço atrofiado aqui, com um andador, uma peruca, depois de 39 radioterapia, e o Alex, o esposo dela, segurando ela pelo ombro. E assim ela entrou na igreja de Palermo. E eu fiquei observando que ela sentou aqui do lado esquerdo, mas eu não sabia que ia ser impactante aquele seminário para a vida dela. Na hora, eu vi que tinha muitas pessoas não adventistas e eu comecei a conversar com Jesus. E disse, Senhor, me dá um exemplo, como o Senhor faz para eliminar o câncer da vida de uma pessoa? Eu não sabia que a Alicia tinha câncer. E aí Deus começou a me colocar o exemplo na mente, e eu disse, gente, o câncer nas mãos de Deus é como um carvão. A gente pega aquele carvão, e Deus tem na natureza as escovinhas, os ômegas 3, 6 e 9, e as fibras solúveis e insolúveis. Ele pega essas escovinhas e começa a escovar como se fosse uma escova de aço naquele carvão, e depois vem os segmentados, monócitos, basófilos, linfócitos, e começam a soprar, eliminar, através da urina, da matéria fecal, através da transpiração, começa a eliminar todas essas células que sofreram apoptose, que estão ali mortinhas, mas estão se aglomerando e formando tumor. Então, é um carvão. Então, Jesus colocou na minha mente e eu falava para as pessoas. Colocava na minha mente e eu falava para as pessoas. E eu não sabia que esse exemplo ia ser impactante na vida da Alicia. Terminou o programa, eu tinha o Dr. Pacheco, um boliviano, que me ajudava muito na parte com os pacientes. Naquela época eu ainda não tinha sido formado em patologia clínica, mas eu me auto-formei em nutrição e com os meus estudos, hoje eu tenho já um número de 180 livros lidos sobre alimentação, sobre vida saudável, sobre medicina. Então, foi lendo livros que eu fui me instruindo dentro de toda essa área. Depois eu me formei em naturopatia para ter um título, somente para ter um título, porque já estava praticamente formado com Jesus, com Ellen White. Tanto é que na minha revista Alimentação Original número 1, lá no comecinho diz assim, na faculdade na faculdade do mundo, aonde eu me formei em nutrição ou medicina natural, Ellen White foi a minha professora e Jesus Cristo foi o diretor da faculdade. Elisa Biasi também foi fundamental na minha vida. Doutora Nelson Restrepo, da Fundação Las Delícias de Venezuela. A doutora Agatha Trush, do UT Pines, também foi fundamental. Tanto é que a doutora Agatha Trush, ela fez um prólogo no meu livro A Máquina Viva. Você pega ali na segunda folhinha e vai ver que tem um prólogo assinado pela doutora Agatha Trush. Depois que ela leu o livro, que ainda estava no rascunho do livro. Então foram essas peças fundamentais na minha vida, para a minha formação. Jesus sempre sendo a cabeça, sempre sendo o meu capitão. Você sempre vai receber crítica, hein? Faça o que você faça na vida, você sempre vai receber crítica. Sabe da história do velhinho, dos dois velhinhos e o burro? A velhinha estava em cima e o velhinho estava embaixo, levando o burro. E tiveram os críticos que disseram, olha só, feminista, ela vai no burro e o outro vai caminhando. Aí trocaram, o velhinho foi em cima, a velhinha seguiu puxando. Aí vieram os machistas, olha ali, não, aí foram as feministas, né? O macho lá em cima e a velhinha, coitada, carregando. Aí assim, então, vamos nós dois, né? Vamos nós dois. Ou não, descemos dois e vamos levar nós dois. Aí vem outros críticos. Olha só, não são idiotas mesmo. Tem um animal de carga, estão os dois caminhando e o burro ali sozinho, podendo os dois lá em cima. Então vamos subir. Aí subiram, aí vem os veganos. Olha só, judiando, maltratando o animal. Então sempre alguém vai te criticar. Assim que faça o que você faça, fale o que você fale, sempre alguém vai te criticar.
Tá bom? Então não esqueça desse detalhe nunca na tua vida. Agora, o inferno vai estar cheio de juízes. Cheio de juízes. O inferno vai estar cheio de críticos. O inferno vai estar cheio de pessoas que criticam a tua obra, o que você faz. Cheio. Porque Ellen White disse que a vanglória, mentira e crítica é fogo estranho diante de Jeová. Cuidado com as críticas, ok? Bom, volta ao nosso tema. Alicia Benedetti disse, eu quero fazer essa alimentação. Eu quero fazer essa alimentação. Em lugar de criticar a obra, ela veio aprender com a obra. E colocou em prática. Dr. Pacheco levou ela para a clínica adventista, fez o exame prévio, ela estava com três tumores no cérebro, depois de um câncer curado do pulmão. Ninguém falou da alimentação para ela, ela seguiu comendo carne, ovos e tudo o que pode causar câncer, açúcar e tudo demais. E 4 meses, ela vem na porta da igreja de Palermo, sábado de manhã, para me mostrar o exame dela, a tomografia. Isso aí é um desenho que eu fiz, porque eu não tenho a tomografia, para vocês verem mais ou menos o que foi feito. Então, ali tem 3 tumores. Aqui os 3 tumores e aqui os 3 tumores menores. Aí o médico disse para ela quais são as 3 diferenças dessas 2 fotos. E ela disse, eu vejo que o tumor está menor. Essa é a primeira diferença. Então, menores os outros. Eu vejo que essa mancha, que não tem mais, esse é o edema, não tem mais. E qual a terceira diferença? Aí ela observou, e ela perguntava para mim também na porta da igreja, qual era a terceira diferença? Eu disse, eu não vejo uma terceira diferença. Ela disse, pois é, o médico disse bem assim, Paulo. A terceira diferença é que antes ele era maligno e agora está benigno. Quando ele é maligno, ele tem cheio de pontinhas. Aquelas pontinhas que vocês veem ali, isso é malignidade. E agora ele está cilíndrico, bem redondinho. Dona Alicia, parece que alguém esteve escovando ele. Parece que estiveram lixando ele. Ela se lembrou do exemplo que Jesus me deu lá no dia do seminário e disse, sim, doutor, teve alguém escovando. Como assim? Deus esteve escovando. Porque Deus na natureza tem as suas escovinhas. E Ele usa para escovar os nossos órgãos. Ele assim, olha, é um bom exemplo. Onde é que você aprendeu isso? Aí ela falou de mim para o médico. Eu tive muito contato com médicos devido a esses exemplos dos meus pacientes que levam para eles. Alguns são egoístas, né? Ou são ascéticos, né? No tratamento natural, naturopático, mas muitos já chegaram a ter contato comigo para poder aprender mais sobre naturopatia. Isso é muito legal. Aí depois no ano 2010, 8 meses ela fez de alimentação, porque ali no 4º mês diminuiu a metade, fez mais 4 meses, 2 tumores desapareceram, um só seguiu, ela fez mais 4 meses, fez 12 meses de alimentação crudívora e ficou totalmente curada. Isso foi em 2010. Em 2018, eu baixei essa foto dela do Instagram, do Facebook, ela tem Facebook, que eu pensei assim, onde é que está essa mulher que faz tempo que eu não via mais ela? Porque ela se converteu, ela se tornou professora de escola sabatina de visitas, onde ela contava sempre o seu testemunho na igreja de Palermo. Depois ela foi ficando velhinha e ficou em casa, porque a perna, o tumor do lado esquerdo atrofiou o lado direito dela. Então hoje ela anda com uma muletinha, mas ela, mesmo assim, ela viajava comigo, ela ia em muitas igrejas comigo dar o testemunho ao vivo. Muitas igrejas que eu fui em Buenos Aires, ela foi comigo para dar testemunho, então ela viajava mesmo para dar testemunho em outros lugares, outras igrejas, viajou muito. E eu pensei, fazia 2 anos que eu não falava com ela, eu pensei, será que a Alicia morreu? E esse ano eu fui ver no Facebook dela, não tenho aqui, pena, está no outro programa, no pendrive que eu não trouxe. Bom, ela está viva ainda. Faz 14 anos já. Naquela época, os médicos deram 3 meses de vida para ela. Desenganaram ela. E ela está viva até hoje, graças a Deus. Então, a alimentação crua, ela foi dada por Deus no Éden, Gênesis 1, 29 e Gênesis 3, 18. Aí é onde está a alimentação viva, a alimentação crua.
Deus, o alimento foi cozido só depois de um tempo, não sabemos quando começou, mas vimos aí já Esaú e Jacó brigando por um prato de lentilha, né? Já o alimento cozido, mas no começo era praticamente cru. Até eu gosto muito do filme Gênesis, onde o diretor, ele teve essa visão. Venha uma das noras de Noé, na hora que estão construindo a arca, e traz uma gamela de madeira cheia de alface e cenoura. Alimentação crua. Totalmente crua, e Noé pegou a cenoura, se comendo. Eu assim, olha só a visão do cara, que legal, que bacana. Assim, a visão de que eles ainda comiam só coisas cruas. Eu acho, é um achismo, né? Não deveríamos ter achismo, mas Ellen White não fala nada sobre isso. Mas Ellen White tem uma citação que também está no pendrive, não vai estar aqui, infelizmente, onde a doutora Márcia Vidotto encontrou de um livro dos manuscritos, onde diz que ela falava sobre alimentação crua. Ellen White falou nessa citação do manuscrito, e no livro Mensagens Escolhidas, volume 7, também não me lembro a página, posso depois passar para vocês se alguém quiser, onde ela fala que a quantidade de alimentação cozida formou muitos doentes crônicos. Ela também fala sobre isso. Eu achei muito interessante, porque eu nunca soube, né? Nunca tinha lido nesses 5 anos de investigação que Ellen White tenha ouvido falar da alimentação crua. Então, a alimentação crua, a digestão é muito mais rápida, muito mais fácil em todas as áreas do nosso corpo, tanto na boca, no esôfago, no estômago, duodeno, intestino, é muito mais ligeira, muito mais rápida. Por isso que Ellen White, quando menciona a alimentação que devemos comer no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, ela fala de 3 refeições, e isso está certo. Por quê? Porque o estômago demora 2 horas para digerir o alimento e o intestino 3, então aí completa 5 horas, por isso que Deus disse de 5 a 6 horas. Mas quando comemos o alimento cru, em 1 hora já não tem mais nada no estômago, meia hora não tem mais nada no estômago. Tem uma diferença entre a digestão da fruta e a digestão da verdura, está no livro Saúde Nua e Crua, uma investigação que a doutora Márcia Vidotto fez com um ex-professor dela, o Dr. Robert Young. Então, ele diz que as frutas têm fibras curtas com uma digestão mais rápida, as verduras têm fibra longa, uma digestão mais lenta. Por que Deus disse para comer fruta à noite? Né? Então, é por isso, porque à noite nós vamos preparar para o sono e deve terminar toda a ação digestiva e começar a ação dos hormônios, a ação endócrina. E se tem digestão, a ação endócrina já não pode começar às 10 da noite, a produção da melatonina, endorfina, cortisol, serotonina, dopamina, que mais? Testosterona, progesterona, todos esses hormônios vão ser produzidos aí das 10 da noite até as 6 da manhã. E se nós estamos com o estômago cheio, não tem essa produção, e vamos ter problemas hormonais, infertilidade, disfunção erétil, e falta de libido, e um monte de outros problemas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo essas doenças de moda devido a quê? Falta do sono, falta dos bons hábitos de saúde. Então Deus é sábio, Ele conhece a nossa máquina, Ele é o verdadeiro engenheiro dos engenheiros, arquiteto dos arquitetos. Então Ele sabe como funciona a máquina, por isso que Ele disse, no ciclo circadiano, temos que respeitar o ciclo do sol, não os horários do relógio, o ciclo do sol, que a vaquinha obedece, que a galinha obedece, na hora do sol, na hora do pôr do sol, vão tudo embora, ou ficam ali onde estão mesmo no campo, mas cabecinha, olhinho fechado, o sol foi embora, já não se come mais, e nós depois do pôr do sol, seguimos comendo, seguimos vendo vídeos, seguimos fazendo coisas. Hoje eu falei para meu filho, ontem foi uma bênção aqui, ele assim, pai, por quê? Porque 9 horas da noite eu estava dormindo. Lá em cima não tem internet, fui dormir. Com internet, aí eu fico naquela coisa, atendendo um, atendendo o outro, mandando mensagem. Claro, fazendo a obra, mas também é cansativo e desgastante. Querendo, mais um, Senhor, mais um. E o Senhor, vai dormir, rapaz, vai dormir. Não, mais um, já são as 11 horas da noite, vai mais um. Não, tranquilo, vai dormir. Então a gente é desobediente muitas vezes nas próprias leis da saúde. Mesmo pregando a mensagem. Eu ensinei os meus filhos, hoje eles me cobram. Cuidado com quem tu ensina, hein? Eles vão te cobrar. É verdade. Hoje meus 2 filhos, eles namoraram, hoje estão casados. Os 2 só se casaram com a menina se tornasse vegetariana. As 2 se tornaram vegetarianas e se casaram. Tem que ficar firme, senão nos separamos. Os 2 foram igual, mas igual. Até outro dia eu falei com o Brian, está em Portugal. Brian, a Kátia segue na alimentação vegetariana? Aí ela que não siga para ver.
Falei assim, cuidado, rapaz. Ele assim, não, ela segue, pai. Às vezes ela até me corrige em certas coisas. A Miro também, está aprendendo, cozinha, faz coisas para o Muri. Agora, ontem me pediu a receita. Como é aquela receita daquela torta Prestígio que tu fez vegana? Quero fazer para o Muri. Ou melhor, ele pediu porque o aniversário dela foi ontem, então eu quero fazer para ela. Então é assim, eles estão nessa onda. E hoje ele me cobra, pai, o que teu pai está fazendo ainda conectado aí 11 horas da noite? Vai dormir, pai? Você não ensinou a dormir cedo? O que está fazendo 11 horas da noite? Não, não tem nada a atender. Eles que esperam. Você tem que dormir. Então vamos ver o tema da desintoxicação. Primeiro e segundo dia, na desintoxicação, a gente prepara um chá, pode ser eucalipto lima, pode ser cidreira, pode ser capim-limão ou melissa. Essas 4 ervas a gente usa para fazer desintoxicação, que é as ervas que têm um cheirinho de limão. É o citronelol. Então, esse citronelol ele é desintoxicante, desparasita, tem um monte de bondades no nosso intestino. Quando o intestino está debilitado, geralmente ele vai atacar a pele, a unha ou o cabelo. Vai ter queda de cabelo, vai micose de unha ou vai ter doenças de pele. Então, se você tem alguma dessas doencinhas, pode ter certeza que o seu intestino está inflamado. Tem que fazer uma desintoxicação mesmo não tendo doença. O intestino pode estar impermeável, ele pode não estar absorvendo os nutrientes, ele pode estar debilitado, ele pode ter alguma fissura entre a mucosa intestinal. A mucosa é tudo cabelinhos assim, e pode estar uma abertura, e nessa abertura pode estar entrando gordura, pode estar entrando lixos tóxicos dentro do nosso próprio sangue. E aí vem as toxinas, radicais livres e um monte de outras coisas. Então tem que desintoxicar. A gente passa 2 dias só tomando chá e tomando água com limão, a cada 1 hora. A pessoa não vai comer nada, só fazer isso. Não tem fome, mas tem uma vontade de comer impressionante. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro está já educado a comer carboidratos, a comer coisas cozidas. Ele está educado, você educou ele, eu eduquei ele. Então, quando nós cortamos essa educação, esse hábito dele, ele você começa a ficar nervosa, você começa a atacar todo mundo, você brigar com todo mundo. Por isso que Jesus diz, cuidado com o jejum. O jejum tem que ser, se você faz jejum com cara amarrada, não serve. Tem que ser um jejum sorrindo, cantando, tá? Então, para que as outras pessoas não percebam que você está fazendo jejum. Não precisa estar fazendo alarde que está fazendo jejum. Então, você pode ir para o seu trabalho com suas garrafinhas, com chá, com tudo certinho. Mas, se preferir ficar em casa, porque tem gente que faz uma desintoxicação e acontece tudo. Dá dor de cabeça, dá náusea, dá vômito, dá tudo. Por quê? Falta das drogas. Somos drogados por natureza. Comemos carne? Taurina, purina e carnitina, 3 drogas estimulantes, que a Ellen White falou. A sensação de fraqueza, essa fraqueza que você tem é só uma sensação, porque é falta dos estimulantes, esses 3 estimulantes, que ela não sabia na época, mas como ela disse que nós teríamos muito mais luz do que ela teve, hoje essa luz nós temos. Hoje sabemos que os 3 estimulantes da carne é taurina, purina e carnitina. Sabemos que o café tem estimulante chamado cafeína. Por que Deus disse que é pecado tomar café ou tomar chá preto? Justamente porque o chá, a palavra chá daquela época era o chá do reino, chá preto, era o único chá, que depois adotamos como bebidas quentes. Qualquer bebida quente a gente fala chá, mas não, é uma infusão. Uma infusão de erva doce, uma infusão de camomila, uma infusão de boldo, uma infusão de dente de leão. Essa é a infusão que os próprios chineses falam, eles não falam chá. Porque chá é o nome da planta. Chá preto, chá verde, chá vermelho. Na época de Ellen White só tinha o preto. Então ela disse, tomar chá e café é pecado. Por que é pecado? Porque fica 15 horas a cafeína no nosso cérebro e atrapalha a conexão com o Espírito Santo. Deus quer falar com você e ele não fala porque está tomando café. E você não vai salvar porque segue tomando café, porque não vai perceber o Espírito Santo. Então, nós temos que prestar atenção nas coisas que Deus fala, com a ciência, para saber fazer ali vamos dizer assim, um complemento, e saber por que Deus falou aquela forma, falou aquela coisa, por quê? E hoje nós sabemos, né, que tem um veneno chamado cafeína, como tem o chocolate tem a teobromina, como o açúcar tem a sacarose. Então, todos esses estimulantes, eles fazem a gente sentir vontade, o nosso organismo sentir vontade. E aí tem fraqueza, tem aquela sensação de dor de cabeça. Deixa eu tomar leite e eu comer queijo, dá dor de cabeça. Por quê? O queijo tem caseína, o leite tem caseína, e o queijo tem feniletilamina, que é uma droga impressionante que faz a pessoa viciar no queijo. Pergunta para mim,
23 anos comendo queijo sendo vegetariano. Era qualquer coisa menos vegetariano, porque queijo não dá em árvore. Não tem uma planta de queijo. Ah, eu sou vegetariano. É, tu é estrito, eu como ovo. Então tu não é vegetariano, camarada. Tu é qualquer coisa menos vegetariano. Come ovo. Já viu o ovo dar numa planta? Ah, planta de ovo. Lá tirar a planta do ovo. O ovo é uma célula. É o filho da galinha. É um útero externo, onde a clara é a placenta, a gema é o óvulo, e aquela gosminha no lado da gema é o espermatozoide do galo. Come isso. Come placenta, bobo. Mas disseram que é bom, né? Então daí a pessoa come. E custou. Isso é difícil. É vício. Me custou 23 anos. 23 anos. Comendo ovo, tomando leite, comendo queijo, tomando iogurte, açúcar, 23 anos. Até que o Espírito Santo começou a me taladrar a cabeça. Quando eu comecei a trazer o ministério para o Brasil, aí, não sei porquê, veio na minha cabeça, se eu vou levar para o Brasil, tem que levar coisa bem feita. Não sei porquê. Vocês são felizardos, né? São beneficiados brasileiros. Por que na Argentina eu levei assim, a meias? Eu não vivia a mensagem na Argentina. Eu pregava a mensagem, mas era uma mensagem um pouco oculta, porque eu não podia falar mal do ovo, que eu estava comendo ovo. Eu não podia falar mal do queijo, que eu estava comendo queijo. E aí, quando eu escrevi um livro meu, em espanhol, falando mal de tudo isso, eu digo, puxa vida, que erro, estou falando mal de tudo isso e estou comendo isso. Não tá fechando as coisas. Se eu quero viver a mensagem, se eu quero pregar a mensagem certinha, ela mais disse, o queijo é deletério. Não deveria cair no nosso estômago. Essa mensagem foi ficando cada vez mais forte na minha mente. E aí foi onde eu disse, não, já deu, acabou. Agora eu tenho que ser forte. Aí Deus me manda para o Brasil. Aí eu chego em São Paulo, em Guarulhos, quando eu saio do aeroporto, Casa do Pão de Queijo. Digo, ai meu Deus, Senhor. O que é que eu faço? Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Aí eu quero ver a fortaleza. Quando chega na casa de alguém, assim, quer um pãozinho de queijo bem quentinho? Não como pão de queijo, odeio pão de queijo. Quero ver ser forte. Quero ver ser forte. Mas é muita oração, muita oração. More power. Não, more pray, more power. Less pray, less power. É assim? Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E é isso que falta na nossa vida. Mais oração. Estar mais em comunhão com Jesus. Mais conectado. João capítulo 15, versículo de 1 a 5. Permanecei em mim. O problema nosso é que nos esforçamos para fazer uma desintoxicação. Nos esforçamos para guardar o sábado. Nos esforçamos para ser um bom pai. Nos esforçamos para ser um bom filho. Nos esforçamos para ser um bom cristão. E pouco nos esforçamos para permanecer em Cristo. Se nos esforçássemos mais para estar enxertado na videira, para estar conectado na videira, queremos estar todo dia conectado no celular, mas esquecemos que o nosso Wi-Fi verdadeiro é Cristo. Nós somos o smartphone, mas a rede é Deus. Ele é o centro. E sem Jesus, nós não perdemos essa conexão. Então, quanto mais nós permanecemos em Jesus, mais força vamos ter para vencer. Então, automaticamente, você já viu uma árvore esforçar-se para dar fruto? Já viu um pé de laranja? Vou me esforçar para dar laranja. Já viu? Não vai ver nunca, porque ela vai dar o fruto no tempo natural dela. Então você e eu somos a mesma coisa, somos árvores plantadas junto de águas tranquilas, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e então dará o seu fruto no seu tempo e a sua folha não se cai. Nós somos árvores, e Deus quer ver em nós frutos. E as pessoas que se esforçam para permanecer em Cristo vão dar frutos no tempo certo. E muitas pessoas vão desfrutar dos frutos que vocês vão dar e vão se salvar também, vão se converter, porque muitas vezes você vai ser o único Cristo que alguém conheceu nesse mundo. Você vai ser o único Cristo que alguém já conheceu. E é muito lindo quando alguém
tem um encontro com você e diz para você: hoje eu vi a Jesus. Isso é maravilhoso. Quando você consegue captar uma pessoa e que alguém ela vê em você a Jesus, você já está no caminho correto. Pode ter certeza. Eu sei que temos uma natureza pecaminosa, eu sei que temos tendência ao mal, não somos perfeitos, mas estar com Cristo é tudo. E Ele vai terminar a obra que nós não podemos terminar. Ele vai concluir a obra que não podemos concluir, que é arrancar de nós mesmos essa natureza pecaminosa. Então vamos nos esforçar para manter em Cristo e poder, mesmo que tiver fome, concluir a desintoxicação. São 2 dias. A cada 1 hora, um copo d'água com limão, um copo d'água do chá que você preparou. Depois, pode fazer banho de assento, técnica de respiração, isso aí à tarde eu vou explicar bem direitinho. 3º e 4º dia, água e fruta. Você pega um copo d'água, bota uma fruta no liquidificador, bate bem e você vai ter um suco natural. Com a quantidade de fibra correta, não passa pela centrífuga, porque senão você vai separar a fibra da frutose. Isso não é bom, não é saudável. É manter a quantidade da fruta nela mesma. Então bate a água com a fruta e toma. E faz isso a cada 2 horas. Cada 2 horas um copo de água com fruta. Isso termina rápido do organismo e você vai ter um benefício muito bom. 2 dias de água com fruta. Depois, no 5º e 6º dia, somente frutas. A cada 3 horas, uma quantidade boa de fruta. Quer comer um abacaxi, quer comer um melão, ou metade de uma melancia. O que você quiser comer, pode comer. Mas trate de ser 1 ou 2 frutas no máximo, ou 3 frutas no máximo, dentro das combinações das frutas. Doce com doce, ácida com ácida, ou a semiácida com doce, ou semiácida com ácida. Ou ácida com cítrica também combina. Mas nunca misturar frutas ácidas com frutas doces para não ter muita fermentação ou gases intestinais. Só para isso. Ninguém morre comendo banana com laranja. Mas se comer, muitas pessoas que têm debilidade estomacal podem ter gases intestinais. Ou ter algum tipo de congestão. A partir do 7º dia, são 6 dias de desintoxicação. A partir do 7º, começa a alimentação crua. No 7º, só vai terminar quando a pessoa emagrecer, o que ela quer emagrecer. Por exemplo, no meu projeto, de 5 a 12 quilos por mês, com essa alimentação. Tive só uma senhora que teve um recorde de 16 quilos em um mês. Mas depois, a maioria é de 5 a 12 quilos. A maioria. E até as pessoas que têm 5 e vê no grupo que uma teve 12, fica triste. Eu digo, não fica triste. Se você não tivesse nesse projeto, você talvez teria aumentado 5 quilos. Você perdeu 5. Em 4 meses você vai perder 20 quilos. Não está bom? É verdade. Então faça a conta, usa a matemática. Então não fique só nos 5. Faz 4 meses, são 20 quilos. Então sempre pensando no progressivo, né? Não 30 dias terminou e volta a comer tudo que comia antes. Vai voltar a engordar, volta a doença, volta tudo de novo. Nós temos que ter uma meta. A meta a mudança é aqui, ó. Não é na boca, a mudança não é no paladar, a mudança é mental. Então, quando eu coloco na minha mente um objetivo, um projeto, eu corro atrás dele. Corro atrás dele com toda a força, peço força a Jesus e vou com Jesus nesse projeto, caminho com ele e aí ele vai me dar a força. O Espírito Santo vai me dar as condições para eu mudar, que eu não tenho. Não tenho força, não tenho vontade. A vontade nossa, como disse Gilberto no testemunho, é comer chocolate, é comer bala, é comer doce, é comer coisa, tudo porcaria. Essa é a nossa vontade. Nós temos desejos pecaminosos. Mas quando nós começamos a trabalhar com Jesus, então você vai ter menos tempo para desejos pecaminosos. Vai ter menos tempo para pecar. Isso é orar sem cessar. O que diz o apóstolo Paulo. Orar sem cessar é isso. É você passar o dia inteiro com Jesus para ter menos tempo concentrado nas porcarias. Então você vai estar, até mesmo quando se apresenta uma situação difícil para você, conta para Jesus. Aprenda a contar para Jesus. Porque Satanás quer desviar o teu olhar do olhar de Jesus. Então, quando você desvia como Pedro está andando na água, Pedro está caminhando sobre a água, e está muito bom, está maravilhoso, mas o que passou na cabeça de Pedro? Eu posso imaginar Pedro olhando para trás, vendo os apóstolos, olha aí, o papai está aqui, vocês estão aí, olha aí, eu estou caminhando na água, vocês não estão. Posso pensar isso? Eu posso pensar em egoísmo, eu posso pensar em medo, talvez Pedro teve medo, né? Que Ellen White fala mais ou menos sobre essas coisas, por que Pedro afundou. Mas Jesus sempre está aí disposto a te levantar. E Jesus fez isso, levantou a Pedro, depois bateu nas costas e disse, por que faltou a tua fé, Pedro? E talvez ali a maior causa de Pedro é a fé. Então, quando tu estás caminhando com Jesus,
mantenha a tua fé viva em Cristo, para que o caminho seja firme e tu possa fazer as mudanças corretas, porque vão se apresentar muitas coisas na tua vida. Eu fui o maior intemperante que eu conheci nesse planeta. Trabalhava na confeitaria e gostava das coisas que eu fazia. Eu gostava de fazer uma torta com chantilly, morango e pedaço de pão de ló. Então, tudo que sobrava de pão de ló que eu ia recortando, eu ia comendo. Eu comia o dia inteiro, 8 horas de trabalho, 8 horas comendo. Por isso que eu digo, eu fui o maior intemperante que eu conheci. Só não engordei de ruim. Mas chegava em casa, minha esposa com o jantar preparadinho e eu com o estômago cheio, abarrotado de coisa. E aí, lógico, vai desenvolvendo problemas, e quando tu vê, não foi obesidade, mas foi outras doenças, tipo problemas cardíacos, muita gordura no organismo, e isso é prejudicial também. Então, nós hoje chegar ao ponto de que tem uma fábrica e eu faço um desenvolvimento e não prove o que estou fazendo, que eu dei a outras pessoas, e quando eles fazem, eu dou a fórmula para eles, e eles fazem um desenvolvimento, e me dão uma barrinha para provar, eu digo, não está no horário da comida, depois eu provo ela, e levo para o escritório, e deixo ela lá até o horário da comida. Chegar a esse ponto, digo, é uma grande vitória. É uma grande vitória. De não comer nada entre uma refeição ou outra, é uma grande vitória para uma pessoa que foi altamente intemperante. Então, com Cristo, podemos ser muito mais que vencedores. Amém? Primeira refeição, de jejum, então tu vai usar o Éden. Frutas, cereais e oleaginosa. E maçã, eu uso a banana para amassar, ou mamão, amassar para comer aveia, e as amêndoas, ou a noz, ou castanha. Então tu vai ter 3 elementos, a fruta, o cereal, a oleaginosa. Se a pessoa quer fazer as 5 refeições porque se sente fraca, não são 5. Em realidade são as 3. 1, 2, 3, e nesses 2 intervalos aqui, pode ser um suquinho, só para arrematar, dar aquele up, levantar um pouco a glicose, porque imagina, se tu faz 3 refeições só crua, não foi recomendação de Deus. Aqui é uma desintoxicação. A recomendação de Deus é 3 refeições bem forte, para suportar a carga do dia. Agora tu faz 3 crua, é bem fraquinha, é poucas calorias, e não tem feijões, não tem lentilha, não tem grão de bico, tu vai debilitar. Então eu preciso dar para uma pessoa, principalmente aquela que está acostumada a comer muito, que está com 100 e poucos quilos, ela está acostumada a comer um montão, se eu der só 3, ela desmaia. Então eu preciso dar 5 refeições ligeiras, 5 refeições rápidas, que em 1 hora desaparece do organismo dela, não vai prejudicar a digestão dela, porque é praticamente um jejum, não vai trabalhar praticamente a parte digestiva dela, porque o estômago trabalha muito com sucos gástricos e o ácido clorídrico trabalha muito na parte digestiva dos alimentos cozidos, que é outro sermão, onde falamos muito sobre os cozidos. Por que Deus deu essa ordem, né, para respeitar essas 5 horas? Justamente porque os cozidos tardam muito a digestão. Já os crus não, é o que Deus deu no Éden. Por isso que a vaca come o dia inteiro. Come. Por quê? Porque ela está digerindo direto, porque o alimento é cru, precisa de muitos quilos de alimento. Então, nesse caso aqui, é um tratamento natural. Não rasga suas vestiduras. Quem está escutando na internet também, não rasga suas vestiduras. Não venha com a citação de Ellen White, que eu conheço todas. Não estou falando de 3 refeições diárias, estou falando de tratamento natural, por favor. Tá? Não se escandalizem. É tratamento natural. Agora, se uma nutricionista dá 5 refeições crua e cozida, cuidado, não está certo. 5 refeições crua e cozida, estamos indo em contra a mensagem dada por Deus, que são 3, porque cada digestão de cru e cozido são 5 horas de digestão. Cada digestão de cru é de 1 a 2 horas de digestão. Olha só, matematicamente falando, o fígado trabalha solubilizando gorduras em todas as digestões, as 3, tá bem? Se o fígado trabalha em todas elas, trabalha 5 horas em cada digestão. Ou seja, que o fígado vai trabalhar diariamente, quantas horas? Com 3 refeições? 15 horas trabalhando. 15 horas trabalhando, ok? 15 horas trabalhando a digestão. Agora eu coloco alimento cru, 5 refeições, com 2 horas de digestão cada refeição, quantas horas vai trabalhar o fígado? 10 horas. Então, se o fígado trabalha 15 horas e você passou 16 horas acordado, em que momento o seu organismo descansou? Em que momento o seu organismo vai poder se concentrar na cura de uma doença? Agora você entende por que as pessoas comendo cru e cozido não se curam?
Só remedia, só, nada mais. Agora, uma pessoa fazendo a dieta crua, ela comendo 5 refeições cruas, ela vai ter 10 horas de digestão do fígado, somente 5 horas de digestão do estômago e 5 horas de digestão do intestino. Assim que vai ter 10 horas de trabalho só. 10 horas. O organismo, o cérebro, vai ter 6 horas para descansar e 6 horas para reparar a máquina. Por isso que uma pessoa fazendo dieta crua se cura até mesmo de um câncer. Porque aí o organismo teve tempo para reparação. É isso que a pessoa não entende, porque essa luz Ellen White não teve. Exatamente. Essa luz Ellen White teve. Essa luz, porque ela fez 35 anos de jejum intermitente. Ela só comia 2 refeições, de 1980 até 1915. Depois, um suco, que pode ser esse suco antianêmico, que foi um suco que Deus me revelou no ano de 1998, quando a minha esposa ficou grávida do Brian, ela teve anemia, e Deus me revelou esse suco. Desde lá, milhares de mulheres já tiveram a bênção de a livrar de uma anemia forte com esse suco antianêmico. Se quiserem bater foto, pode tirar. Hã? Tem na revista também. Na revista, tudo que eu estou falando aqui está na revista, na número 1. Depois, tem ao meio-dia uma refeição de saladas com cereais e sementes oleaginosas como a parte proteica. O abacate também pode ser proteico. O coco também vai ajudar bastante nas calorias e na proteína. E aí você vai diversificando as saladas para poder ter uma alimentação saudável. E como evitar? Sabe que o que mais enjoa o ser humano é a salada? Quase ninguém enjoa das frutas porque foi o alimento original. As verduras vieram depois, como uma segunda opção. Então, por isso que a gente enjoa da salada. Então, para não enjoar da salada, no primeiro dia, faz salada normal. No segundo dia, usa uma maionese de girassol que eu ensino a fazer para comer com a salada. No terceiro dia, a gente faz um guacamole com a salada. No quarto dia, coloca triguilho para fazer um tabule. No quinto dia, a gente coloca azeitonas e levedura nutricional para mudar o gostinho da salada e dar um gostinho de queijo. A levedura nutricional tem essa notinha. E no sexto dia, volta a comer outra, ou fruta, por exemplo, um dia na semana só fruta também vai mudar. Depois, à tarde, tem um suquinho de novo. Se a pessoa é magra, tem que ser suco. E se a pessoa é magra, pode ser um shake proteico, um leite vegetal, para ser mais calórico. E se a pessoa tem obesidade, então o suco vai ajudar bastante a desgastar. Principalmente suco de abacaxi, que queima a gordura e acelera o metabolismo. E por último, o jantar, como Deus recomendou, somente com frutas. E aí terminou a desintoxicação, a dieta crua, que a pessoa vai fazer até se curar. A maioria dos meus pacientes se curaram em 4 meses. Por quê? Porque a ciência diz que em 120 dias é o tempo que as nossas células levam para se restaurarem totalmente. Algumas transformações, pessoas que foram restauradas de algumas doenças que vocês talvez conheçam, fibromialgia, ansiedade, asma. E que Deus te abençoe. E à tarde nós temos mais tempo, hein? Vamos ter de 2 a 3 horas de programa. Assim que me aguardem.